Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez da oportunidade que estamos tendo, pedimos nesse momento a inspiração e o auxílio do alto dos irmãos da espiritualidade para que possamos, todos nós juntos, aprendermos um pouco mais da doutrina do Mestre Jesus, da codificação que sem dúvida nos coloca no caminho certo, na sequência que nos levará com certeza à nossa evolução rumo à perfeição. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa ser bem intuída e que nós outros possamos assim apreendermos ao máximo todos esses ensinamentos. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Uma boa tarde para todos nós. Vamos dar sequência a esse estudo que estamos fazendo da escala espírita. Já comentamos aqui a importância disso. Eu sei que não é muito agradável, que a gente fica lendo características, né, dos espíritos e tudo, mas nós precisamos ter pelo menos uma noção, como eu já expliquei nos outros 2 dias, de quem está nos influenciando, com o que e com quem nós estamos lidando. E não estamos falando apenas... Parece que está desligado, não parece? Não, está ligado. É? E não estamos falando apenas de desencarnados, não. Porque essa característica aqui, essa escala espírita, é dos espíritos encarnados e desencarnados. Nós não estamos assim, resumindo isso aqui para os desencarnados, especificando isso não. Nós estamos para encarnados e desencarnados. Então nós precisamos saber, mais ou menos, ou pelo menos, que esses julgamentos, a gente já falou aqui, ele é feito por nós e para nós. Porque a gente não pode deixar de julgar. Tem aquela questão lá, não julgueis para não ser julgados, que com a mesma força que julgaste será julgado também. Está lá no Evangelho isso. Mas isso tem que interpretar direitinho, a gente volta a falar sobre essa questão de julgamento. Não há possibilidade de nos isentarmos de julgarmos as coisas, as situações. A questão é que nós não podemos denegrir a imagem de ninguém. A gente não pode desmoralizar as pessoas, botar o dedo lá na carinha das pessoas. Não é isso que a gente não pode fazer. Mas toda situação que a gente vivencia, presencia, tudo que a gente ouve, tudo que a gente assiste, a gente estabelece julgamentos simultâneos ao conhecimento dos fatos. Isso é natural. É aí que a gente julga se a atitude deve ser copiada ou não, se ela é boa, se não é, né? Se ela está de acordo com os nossos sentimentos, se não está. Então, esse julgamento é necessário, porque a gente não consegue fazer avaliação sem isso. O que a gente não pode fazer é denegrir, achar que a gente está certo, julgar, não, meu pensamento é certo. Não, esse julgamento eu faço para mim e não para ninguém, né? A menos em alguns casos, que o Evangelho até nos recomenda, né, fazer a exteriorização dele, se for por uma causa importante, e isso está no Evangelho, e a gente encontra lógica nisso, né? Mas é importante a gente saber com quem a gente está lidando. Quem é que está influenciando nossos pensamentos, seja no plano material ou no espiritual? Porque, às vezes, não é nem por má fé que a pessoa esteja nos dando um conselho que não é legal. Não é nem por má fé, é por ela não ter a capacidade mesmo de alcançar. Então, a gente precisa avaliar bem, mas precisamos estar também muito atentos ao que queremos, ao que pensamos. E, para isso, nós temos que ler a nossa consciência, porque é lá que está escrita a lei de Deus. Terminamos nesse slide aqui, quando falamos sobre essa questão aí, ó. O caráter desses espíritos
se revela na linguagem. Que espíritos? Vamos voltar aqui, ó. Terceira ordem, para quem não estava aqui nos 2 dias, ó. Terceira ordem dos espíritos, que são os espíritos imperfeitos. É aqueles mais atrasados. Nós temos 3 ordens: terceira, segunda e primeira. A primeira dos espíritos puros, a segunda dos bons e a terceira desses espíritos imperfeitos. Nesta ordem aqui, nós estamos... Ah, mas por quê? Porque são espíritos que a gente já começou com as características deles, né? Ainda carregamos as nossas paixões. Todos os espíritos que ainda carregam paixões, orgulho, vaidade, vício, pelo menos um pouquinho de cada coisa a gente tem, e até porque nós estamos num planeta de provação e expiação, e quem espia não é bom, não é da ordem dos bons espíritos. O espírito que precisa de expiar, ele está resgatando dívida. Então, ele ainda não está na ordem dos bons espíritos, ele ainda tem muitos vícios, ele ainda tem muitas imperfeições. Então, a gente vai, e esse conhecimento, ele faz mais um desafio para todos nós, né, do que outra coisa, porque eles nos desafiam, todas essas características, né, esse conhecimento aí, esse conhecimento nos desafia a fazermos uma reflexão séria, bem sincera, a respeito de nós. Primeiro de nós, depois daqueles outros que estão ali nos influenciando. Porque se eu não faço uma análise sincera de mim, do que eu penso, do que eu sou de verdade, e não da persona que eu pareço ser, e não da máscara que eu coloco, né? Tirando aí o verniz social, aquela pessoa mesmo, desnudar-se para nós mesmos. É o que a gente tem que fazer. E ver como eu ainda sou. Porque aí eu posso, com certeza, fazer uma análise daquilo que está chegando a mim, daquilo que me convém, daquilo que não mais me convém. Né? Se eu posso atender àquela recomendação, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Se eu já estou nessa questão aí, de que tudo posso, mas nem tudo me convém, isso é sinal que eu já estou um pouquinho mais aberta aos conhecimentos superiores e a entender que eu posso querer muita coisa que eu não devo fazer. Então, isso já é um bom caminho, já é um grande passo à frente. Então, a gente está tratando, portanto, da terceira ordem dos espíritos imperfeitos, e estamos nas características gerais deles, né? Então, vamos lá. Então, o caráter desses espíritos, o caráter se revela na sua linguagem, tanto encarnado quanto desencarnado. Todo espírito que nas suas comunicações trai um pensamento mau, pode ser colocado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos for sugerido provém de um espírito dessa ordem. Então, olha só, isso são características gerais. Nós vamos ver que ela abrange 5 classes. E tem aquela dos espíritos bem ruinzinhos, né? Que a gente vai abordar. Então, a gente vai vendo que, se eu ainda tenho alguns maus pensamentos, se eu ainda tenho alguns desejos, assim, de vingança com relação a alguém, se eu ainda estou tão magoada, tão ofendida, tão melindrada com alguma coisa que fizeram para mim, isso tudo mostra imperfeição. Isso tudo mostra uma inferioridadezinha. Então, isso vai nos colocando nesta ordem. Por isso que a gente tem que fazer essa análise sincera. Como eu reajo diante das ofensas, diante dos melindres, né? Como eu ajo? Eu estou botando a minha autoridade acima de tudo? Eu estou botando o meu desejo acima de tudo? Eu não gosto de ser contrariada em momento nenhum? Isso mostra inferioridade. E isso mina qualquer relação. Mina relação profissional, relação de amizade, relação familiar. Isso mostra o tamanho da nossa inferioridade ainda. E como a gente prejudica
a gente acaba se tornando a laranja podre do saco, contaminando todas as outras e fazendo as pessoas que querem fazer, às vezes, diferente, mais certo, se afastarem. Porque é isso que ocorre, né, com a inferioridade das pessoas. Então, isso é caráter de espírito ainda inferior. Então, quando a gente começa a ver pessoas, né, das nossas relações com essas atitudes, a gente tem que abrir os olhos e ver com quem que a gente está lidando, porque é prejuízo na certa. Então, mas para isso a gente precisa se conhecer também e ver se esse comportamento também não está de acordo, às vezes, com o nosso, que às vezes está, né? Então, nesse caso, quando o espírito está desencarnado, a gente já falou aqui que a gente não consegue se livrar das influenciações nunca. Isso é uma coisa da natureza. Nós somos espíritos, e os espíritos se comunicam pelos pensamentos, encarnados ou desencarnados. Estando na matéria, a gente precisa usar a palavra, porque nem todos leem pensamentos, né? Mas os desencarnados leem, porque o nosso pensamento é matéria, e ele é filmado por nós mesmos. A gente desprende matéria mental, forma o pensamento, dá vida a ele, e esse pensamento é visto pelos espíritos. E também até pelos videntes aqui encarnados, né, que conseguem ver. Então, pela intuição que nós estamos tendo, daquilo que eles vêm nos falando, eles nos intuem, né, porque a gente não ouve vozes, né, a menos que sejamos médiums clareaudientes, né, mas não é o nosso caso. Então, a gente recebe, por intuição, a palavra, o pensamento, o sentimento desses espíritos. E quando a gente recebe essa influência, a gente tem que avaliar se ela é boa ou não. Porque se ela não for boa, a gente tem que descartar rápido, porque senão nós vamos nos tornar obsidiados. Então, influenciados, todos nós sempre somos. Obsidiados, nem tanto. Obsidiados só se a gente estiver dando importância àquilo que eles estão nos sugerindo. Por isso que é importante esse estudo da escala, as características, porque somos espíritos imperfeitos, mas já sabemos o que é certo e o que é errado. Não podemos nos esquivar disso aí. Às vezes a gente até quer, nos convém certas coisas, mas a gente sabe que aquilo ali não está certo. E se tiver algum espírito reforçando isso, bom ele não é, de forma nenhuma. Se ele estiver reforçando um pensamento inferior, se ele estiver reforçando uma atitude indigna que nós queremos tomar, ele não é bom. Então, não vale a pena a gente ouvir. Por isso que a gente tem que conhecer muito bem essas características, né? Continuando. Vem a felicidade dos bons, e essa visão é para eles um tormento incessante, porque eles faz provar as angústias da inveja e do ciúme. Quando a gente vê uma pessoa muito invejosa e ciumenta aqui no mundo, ela vai passar para a dimensão espiritual igualzinho. Ela não vai se tornar boazinha porque ela desencarnou. Ela vai continuar ciumenta, ela vai continuar orgulhosa, ela vai continuar viciosa. É assim que acontecem as obsessões. É por isso que tantos irmãos lutam para sair de um vício e não conseguem. Porque ficam esses espíritos também viciosos no campo energético e a pessoa não reage, ela não tem força, né? Ela acaba se entregando. Aí o espírito satisfaz os seus vícios pelo encarnado, porque ele não tem mais boca para beber, nariz para cheirar, veia para injetar, ele não tem mais isso. Então ele vai utilizar as pessoas que estão ali envolvidas nessas atividades para fazer isso. Por isso que é tão difícil largar um vício, por isso que é tão assim complicado. E poucos são aqueles que conseguem, né? A gente vê que não há cura, não há cura.
por conta não só da dependência física que causa, né, causada por esses vícios, como também da parte moral, da parte psíquica, que a pessoa fica vulnerável. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado e não dar, desde o início, importância para as influenciações. Porque eles querem ver todo mundo mal. Está aqui, ó. Vem a felicidade dos bons e essa visão para eles é um tormento. Eles querem que as pessoas sofram, que outros espíritos sofram junto com eles. É engraçado que às vezes, é coisa boba, né? Coisa boba, mas olha só. Às vezes a gente está sentindo alguma coisa, tem um sintomazinho assim de alguma coisa, aí não está sendo tão evidenciado assim uma causa, né? Está indo em pesquisa e procurando exame aqui, exame ali. Aí a gente acha uma pessoa que está igual, que está sentindo a mesma coisa, que também está procurando. A gente fica feliz. Já repararam que a gente fica contente? Não é porque a gente quer que o outro sofra também, não. É que a gente não quer sofrer sozinho. É igual aquele outro que sai de casa, olhando o tempo, não consultou, porque agora quando a gente consulta a internet, já vai ter Maria, vem mesmo. Se falar que vai chover, vai, né? Com raríssimos enganos, né? Aí tá, a gente não consulta nada, né? Mas olha assim, não, acho que vai chover. E aí, tá na moda esses guarda-chuvas enormes, né? Que parecem umas barracas de praia. Aí a gente bota aquilo no braço, sai e vai. Chega lá, a gente fica procurando. Abre, sol quente. Ou então lua cheia no céu, estrelas. Aí a gente fica com aquela coisa ali, rezando para ver alguém também com guarda-chuvinha pendurado. Para a gente falar, eu não estou doido sozinho. Né? Pois é. Isso aí é da gente mesmo. Isso não deixa de ser uma inferioridade. A gente não quer passar vergonha sozinho. É igual quando vai a uma festa, você não sabe o traje direitinho, aí você vai de gala e chega lá não tem ninguém de gala. Aí você fica apavorado, fala, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Não dá para fazer mais nada, tá lá. Aí você fica procurando alguém para você ficar perto. Também não sou eu sozinho. Ou então o contrário. Então, infelizmente, nós ainda estamos nessa aí. Isso mostra imperfeição. Isso mostra que a gente deveria ficar feliz de não encontrar ninguém com os nossos sintomas. E pensar assim, poxa, tomara que seja só eu mesmo com isso, né? Tomara que não tenha mais ninguém. Mas a gente não pensa dessa maneira. A gente pensa o contrário. Que bom que eu achei alguém com esse sintoma e que possa, né, se consolar aí comigo e eu com ele. Né? Na verdade é isso. Então é numa escala maior, essa situação aqui é numa escala muito maior. Olha lá, ó. Vem a felicidade dos bons e essa visão é para eles um tormento incessante, porque eles faz provar a angústia da inveja e do ciúme. Isso aí numa escala muito maior do que essa, do guarda-chuvinha, da roupa, da dorzinha de cabeça. É claro que é numa escala maior, que a gente não quer o mal de ninguém. Mas, infelizmente, acontece. Eu estava vendo outro dia um depoimento, assim, não era um depoimento, mas um conselho, né? De um terapeuta falando sobre isso por causa das redes sociais, né? Que as pessoas postam família de propaganda de margarina, né? Todo mundo com síndrome de Poliana. É a síndrome de Poliana. É aquela que acorda sempre feliz, saltitante, brincando. Se está chovendo, está ótimo. As plantinhas vão apanhar aguinha, vão ficar bonitas. Se tiver sol, que maravilha, quem está na praia. Isso é a síndrome de Poliana. Dá raiva de Poliana. Por quê? Eu, particularmente, não acordo tanto de tão bom humor assim, não. Ainda mais se for muito cedo. Eu demoro. Pois é. Então, a síndrome de Poliana causa raiva nas pessoas. Quem queria ser e não é. E família feliz.
Já repararam que no Facebook não tem ninguém feliz? Todo mundo é lindo, todo mundo é chiquérrimo, todo mundo, a família é maravilhosa, é um amor ali unindo. Na semana seguinte já tem alguém falando que separou, que divorciou, e que aconteceu não sei o quê. Então, isso aí, o terapeuta estava falando, que está levando tanta gente para os consultórios, porque fica frustrado e deprimido, porque não tem aquilo que o outro tem lá. Ele não tem a moça não tem aquele amor, não tem aquele corpo que cheio de correção lá de Photoshop. E, gente, cada um é um, né? Então, agora, eu não entendo por que as pessoas gostam de se expor dessa forma, de causar inveja, raiva no outro, porque causa. As pessoas que são influenciáveis dessa forma, aquela que vai bater num consultório terapeuta, porque ela não tem aquilo ali, aquilo está na cabeça dela, gente. Que pensamento ela está mandando para ali? Para da onde ela está com tristeza, porque ela não tem? Pensamento ruim, não por vontade, por inferioridade ainda, por imperfeição, por ignorância da lei. Não é? Então, quanto mais a gente se expõe, quanto mais a gente se revela para um público que a gente nem conhece, né? É até assim mesmo que a gente conhece um amigo. Vocês já repararam isso? Se você ficar doente, nossa, ele vai correr para te atender. O amigo. Tudo que você pedir a ele, ele vai fazer. Se ele não tiver, ele vai dar um jeito de arrumar. Um socorro para você, para te ajudar. Aí, aquele que não é tão amigo também. Ele também vai fazer isso. Só que não é com o mesmo sentimento do amigo verdadeiro, não. É até com uma pontinha assim de orgulho, de vaidade, de poder fazer, né? Até pensando, pô, não merece muito não, porque já me fez isso assim, assim, mas eu vou mostrar que eu sou bom. Aí, olha como que é a mesma atividade com comportamentos diferentes. Mostra inferioridade isso, né? Agora, é na revelação do sucesso e da alegria é que você vai conhecer quem é o amigo, quem não é. O amigo vai dar saltos de alegria e te abraçar e ficar feliz com você. O outro que se diz amigo, ele também vai ficar, pô, falando, estou feliz, hein? Legal isso que você conseguiu. Mas como você conseguiu isso, hein, fulano? Como você conseguiu isso? Tu tá bem na fita, hein? Você tem amigos influentes, hein? Ali você já sabe que ele não é seu amigo. Ele não é seu amigo. Né? Então a gente vai vendo que pela conduta, pela palavra, pela atitude, você vai conhecendo um pouquinho das pessoas. Não define essas pessoas. Essas atitudes não definem as pessoas. Porque ela pode, no momento que ela fez uma coisa desagradável ali, ela pode chegar em casa, se ela for sincera com ela mesma, refletir sobre o que fez e ter até vergonha do que fez e se desculpar. Então, uma atitude indigna não define nem um espírito, né? Nem o espírito encarnado, nem o desencarnado. Mas mostra que, no momento, ele não estava lá muito dentro das leis de Deus, né? Eu não sei em que eu vi num filme, que eu acho que não era nem espírita, não. Mas falava dessa coisa do espírito, né? E visitar a família lá, não me lembro bem qual filme, mas me deu uma ideia legal dessa questão aí da doutrina espírita. O espírito desencarnou, né? E era o homem, o marido desencarnou, e a mulher depois, ela casou com outro. Depois de algum tempo, ela, né, botou a vida dela para seguir. E aí, numa das visitas que esse espírito fez à casa e viu ela com outro, ficou revoltadíssimo. Ficou com raiva.
E até quase que prejudicou, porque ele estava doente, parece, o marido estava doente, o marido atual, e ele não quis nem ajudar. Ainda quis atrapalhar, piorar a situação do outro que estava doente. Quando ele fez, piorou a pessoa. Mas depois ele começou a cair na real, ele falou, não, eu sou bom, eu amo a minha mulher. Eu sou bom e eu amo a minha mulher, eu quero ver ela feliz. Aí ele se arrependeu e desfez a bobagem que ele tinha feito lá, que parece que ele fluidicamente botou uma coisa lá na água dele, ou no remédio dele, sei lá, foi uma coisa até engraçada. E ele se recuperou com uma rapidez que até a mulher falou assim, nossa, você estava doente mesmo, fulano. Você estava tão mal ontem, hoje você está tão bom, né? Mas ele reconheceu. Então, é aquela história. As atitudes indignas, as coisas que a gente ouve, que a gente vê, não definem as pessoas. Mas, no momento, mostra que elas são capazes ainda de sentir isso. E isso é perigoso quando a gente não sabe. Porque aí você acaba seguindo um conselho que não vai ser o melhor. Embora você tenha condição para fazer o julgamento a respeito. Mas aí é aquela história. Quando o que eu quero me convém, eu não vou julgar se eu posso. Eu largo para lá. Me convém, o fulano está dando força também, é porque deve ser bom. Não é. A gente sabe que não é, né? Mas então isso aqui é uma realidade aí no meio dos espíritos inferiores e no nosso também, né? Em escala pequenininha. Segunda característica. Segunda não, a próxima, né? Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é frequentemente mais penosa que a realidade. Porque, veja bem, o espírito não tem corpo. Todos esses sentimentos, essas impressões estão nele, na consciência dele, no arquivo mental. Ele não tem mais o corpo para sentir nada. Mas ele está imantado com o que ele tinha. Independentemente do corpo físico, que já foi ou cremado, ou já foi lá para o laboratório da vida, não importa. Mas aquilo está no arquivo mental dele. Então, ele não tendo mais o corpo, ele não tem nem como minimizar aquela dor. Ele sofre mais. Quando a gente tem uma dor, uma doença, alguma coisinha, a gente procura um analgésico, né? Procura um paliativo, assim, até procurar saber o que vai fazer, né? Como vai curar. A gente faz uma prece para poder se harmonizar. Isso é importantíssimo. Até a gente estava conversando com a Helenice aqui no início da reunião, como as pessoas estão necessitadas. Mas não é de alimento, do corpo, de roupa, nem de coisas materiais, não. As pessoas de uma maneira geral, elas estão necessitadas de afeto, de carinho, de atenção. Por isso entram muito em depressão, porque está todo mundo numa correria, né? Está todo mundo correndo. Outro dia eu me peguei assim, eu falei, meu Deus, eu tenho que me penitenciar, estou fazendo errado. Sabe, aquelas coisas assim que a gente vai deixando as coisas chegarem num horário quase estourado, que você não pode ver ninguém, porque você não pode parar com a pessoa. Você tem um médico 5 horas, você sai de casa 5 para as 5. Claro que você vai chegar atrasado. Ah, não, mas é pertinho da minha casa. 2 minutos eu estou lá. E se você encontra uma pessoa nesse trajeto, precisando de um carinho, você não vai poder dar. Você vai ter que grosseiramente falar, ó, fulano, depois eu encontro com você, eu estou atrasada. Isso é falta de caridade, né? Então, quando a gente sai com um tempo um pouquinho mais largo, dá tempo de dar um abraço, de dar um aconcheguinho, né, naquela pessoa. Outro dia eu saí de casa e falei, Jesus, tomara que eu não encontro ninguém, porque eu tenho que chegar lá, estou atrasada, tá? Eu olhava o relógio, desesperada. Aí, quando eu cheguei no local, eu falei assim, olha, eu não encontrei, ele me atendeu, mas da próxima vez ele não vai me atender, não. Porque realmente está errado. Né? A gente não está, as pessoas estão solitárias, estão desiludidas, estão inconformadas, revoltadas,
Isso dá tanta doença, né? Até a gente fez aqui, antes de começar essa escala, a gente fez uma exposição sobre a questão de doenças, né? E o desafio que eu lancei foi realmente uma reflexão sincera, para ver, para responder para si mesmo. Sou doente porque tenho doenças? Ou tenho doenças porque sou doente? Né? Isso aí, o Espiritismo vem explicando, que todas essas ansiedades viram doença. São causadoras de doenças. Isso nós não tenhamos dúvida. Não tenhamos dúvida. Isso é certo, né? Então, as nossas dores, elas não vão ficar nesse plano. As nossas dores, as nossas doenças, seja do corpo ou da alma, a doença do corpo que não for curada, ela pode ser a cura da alma. Ela não vai curar o corpo, não vai curar a alma. Mas, às vezes, ela não cura nem a alma. Não cura o corpo e não cura a alma, por causa da revolta, da insatisfação, da raiva que a pessoa fica de estar com aquele problema. Ora, não vai para ninguém, a gente que tem os problemas. Eles não vão, o outro não vai sentir o que está reservado para a gente. Às vezes a gente pensa assim, poxa vida, por que isso aconteceu comigo? Não é por quê, não, é para quê. Porque elas vêm com um objetivo. Qualquer doença vem com um objetivo, né? E se nós nos revoltarmos diante dela, quando ela chegar, e chega, a gente não sabe quais foram as nossas escolhas em níveis de consciência. A gente sabe porque foi a gente que fez, mas a gente não lembra. E aos poucos as coisas vão surgindo, né? Então nós temos doenças kármicas, que são aquelas que a gente não pode mais fazer nada. Elas já estão instaladas, a gente já traz isso, porque elas estão marcadas no perispírito. Com essas, a gente não pode mais fazer nada para evitar. A gente pode fazer para minimizar os efeitos dela, mas para evitar, não, vai ter que passar por elas. Mas a maioria é por causa atual de aflição, por falta de equilíbrio, de comportamento bom, de bom senso mesmo com a nossa vida. A gente comete todos os exageros do mundo e depois não quer ficar doente. Aí quando fica, se revolta. Essas doenças que causam revolta, elas vão conosco. Elas não vão ficar aqui no corpo, porque a gente não vai resgatar se a gente reclamar, se a gente se revoltar. Então acontece isso, ó. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é frequentemente mais penosa que a realidade. Então, o que eles passaram aqui, eles conservam. Aí, ao se aproximarem de nós, nos colocam doentes iguaizinhos a eles estão. Passam aquele mal-estar para a gente. Aí a gente acha que está muito doente do corpo físico, mas não é do corpo físico. Por isso que quando a gente fica doente, a gente tem que logo tratar do corpo e da alma. Procura logo um médico para examinar, para ver a parte física como que está. Se ele encontrar alguma coisa, vamos tratar, mas não vamos esquecer de tratar a alma, porque é ela que é doente, não é o corpo não sente nada. O corpo, ele tem sensações por conta da alma, que aciona o perispírito, que manda o perispírito, que aciona os filamentos nervosos do corpo físico. Nós já passamos pelo estudo do perispírito e vimos isso. O perispírito, que é responsável pelo equilíbrio imunológico do corpo físico. Se a alma estiver doente, ela vai... O que é uma alma doente? É uma alma com pensamentos ruins, com comportamentos viciosos. A alma é isso, ela recebe influência do meio. Ela recebe influência de espíritos inferiores. E ela, se ela for também, ela cata. Aí ela desestrutura o perispírito nas suas estruturas, que são materiais também, porque ele é semimaterial.
E aí o perispírito não tem condição de equilibrar o corpo físico e vai adoecer, essa pessoa vai ficar doente. Então a gente tem que pensar nisso e aí nesses casos raramente a gente se conforma. Mesmo sabendo que o culpado somos nós, a gente não se conforma de ter, né? Há pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa que estava com um problema no pulmão, porque fumou muito. Eu sou revoltada. Eu falei assim, mas você não fumou? Está revoltado com o quê? Quem tem que estar revoltado é seu pulmão. Seus alvéolos entupidos lá, pretinhos, eles que têm que estar revoltados com você. Né? Não, eu estou revoltado porque fulano, conheci fulano que morreu com 80 anos, fumava 3 maços de cigarro por dia, nunca teve nada. Por que eu vou ter? Então, essa pessoa não vai se curar, não. Ela vai levar, tá? Ela até poderia, porque hoje câncer não é mais sentença de morte. Não é mais sentença de morte. Eu conheço uma pessoa do meu ciclo de amizade que tem 15 anos que tem um câncer de pulmão. 15. Está ótimo. Trabalhando, controlando. E o médico ainda brinca com ele quando fala, fulano, você vai morrer de outra coisa, que esse câncer aí não te mata mais não, que se não te matou até agora, não te mata mais não. Ele nem pensa que ele tem isso. Quando ele fica pior, né, ele se trata e pronto. Então, são pessoas e pessoas, né? Quer dizer, os espíritos revoltados, eles vão para a dimensão espiritual levando isso tudo. E lá eles sofrem muito, muito, com esses sintomas, né? Sofrem, portanto, verdadeiramente, pelos males que suportaram e pelos que acarretaram aos outros. E como sofrem por muito tempo, julgam sofrer para sempre. Deus, para os punir, quer que eles assim pensem. E às vezes são pessoas queridas nossas, né? São pessoas queridas ao nosso relacionamento, nosso coração, e não fazem, não nos prejudicam porque querem. Às vezes, a simples aproximação de um afeto desencarnado, que ainda está naquela situação de revolta, né? de infelicidade, porque os espíritos continuam do jeito que eles estavam aqui, quando encarnados, se eles não melhoraram. Mas é muito tempo ainda que eles precisam de melhorar, eles precisam de reencarnar para melhorar. Eles até entendem que erraram, alguns deles, mas precisa reencarnar para provar que realmente já estão sem aquele problema ali. E isso demora. É um tempo que a gente não pode contar, porque a eternidade não conta tempo. Quem conta tempo são os mundos materiais que contam tempo. Então a gente pensa assim, fulano morreu há 300 anos. Ele pode nem saber que morreu com 300 anos. Ou então ele está lá imantado com a desgraça dele, né? Aliás, isso foi muito visto, eu ainda até comentei que isso pode gerar até, né, comentários em quem não estuda o espiritismo. Alguém aqui já viu o filme do Divaldo? Recomendo, é muito bonito. É muito bonito. A gente se emociona no filme, é muito interessante. Eu não sei quem viu, deve ter reparado, claro, isso, que a gente fica ligado, né, ouvindo. Quantos anos o obsessor de Divaldo acompanhou ele nas encarnações dele? 300 anos, né? Acho que foi 400 anos. 400 anos. Olha. Amanhã é o último dia. Quem não foi, não perde, não. Tá muito bonito o filme. Tá muito bonito. Não. Eu achei lindo o filme, eu gostei de todos os que a gente vem vendo, assim, esse eu achei muito bom. Não tem perfeição, mas muito bom. Os diálogos, né, da mentora com ele, quando ela surge, dão muitas lições, resumem o espiritismo ali. É muito bonito o filme, a história dele é muito bonita, né? A vida dele é muito bonita. Então, eu ali, quando eu ainda vi isso, eu falei, gente, quem não entende isso vai falar assim, nossa, 400 anos? Ele não entendeu em 400 anos? Aí começa até a achar que não é. Claro, 400 anos, um ano na espiritualidade é um piscar de olhos
É um ano da Terra, contado na Terra, assim. É um piscar... Perdão, que um ano? 100 anos. 100 anos na Terra é um piscar de olhos na eternidade. 4 piscadinhas dava 400 da Terra. E os espíritos não têm tempo. Enquanto eles estiverem imantados na própria dor, no próprio sofrimento, devorando, né, a si mesmo, as suas estruturas, né, eletromagnéticas ali do perispírito, eles não vão melhorar. E não adianta reencarnar. Por quê? Porque vai reencarnar para botar a encarnação a perder. Porque a pessoa, o espírito para reencarnar, ele tem que entender que ele errou. Ele precisa fazer escolha de provas ou aceitar a imposição se ele não puder escolher. Então não adianta ele vir para a Terra, para uma nova encarnação. Só quando ele compreender que ele precisa, ele vai vir, vai espiar, né? Vai provar, vai espiar. Então é interessante essa parte aí, porque não tem tempo. Está aqui, ó, né? Olha só. Sofrem, portanto, verdadeiramente, pelos males que suportaram e pelos que acarretaram aos outros, e como sofrem, ó, por muito tempo, julgam sofrer para sempre. Deus, para os punir, quer que eles assim pensem. Aí às vezes, aquele afeto nosso, aquela pessoa que a gente amava, não é porque era nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso irmão, que é perfeito, não. Era quem é, continua sendo quem é se ainda não aprendeu. Se ainda não aprendeu. Né? Eu tive um sonho com uma pessoa, com o espírito, né? Das minhas relações, assim. No sonho, já estava desencarnado no sonho. Parece que do sonho, parece que eu fui visitar essa pessoa, né? Esse espírito. Muito ligado a mim, né? E aí eu estava passando assim ali nessa rua General Osório para ir visitar essa pessoa. Eu não ia visitar ninguém desencarnado, não. No sonho, eu não estava indo visitar ninguém desencarnado. Mas depois eu vi que era. Eu estava no sonho naquela rua General Osório ali, aí olhando e não achava o prédio que eu tinha que entrar para visitar a pessoa que eu fui visitar. Não achava o prédio. E olhava e voltava, perto da padaria Suspiro, ali que eu estava, no sonho, né? Eu descia, voltava, gente, que deu prédio, não está aqui, mas era aqui. E eu assim, para mim mesma, falando isso, né? De repente, uma criança, uma menina, que devia ter uns 9 anos, mais ou menos, pegou na minha mão e falou assim para mim, eu sei aonde você quer ir. Aí eu falei, sabe? Então me leva, porque ó, eu tô perdida, eu não sei aonde que eu vou, não. Nem conhecia a menina, né? A menininha, eu sei para onde você quer ir. Aí eu falei, então tá, aonde? Ela falou, vem comigo que eu te levo lá. Aí ela me deu a mão e saiu me puxando, né? Aí, de repente, por da onde que saiu o tal prédio. Apareceu lá, no lugar. Que eu olhava e falei, mas esse prédio não estava aqui. Aí ela falou, estava sim. Você que não viu. Mas ele estava. Aí ela foi. Só que quando a gente passou da porta, ela sumiu. Aí eu procurei a garota e falei, e agora? Para onde que eu vou? Se eu não, a menina foi embora, eu não sei nem aonde que eu estou aqui. Eu estou num corredor aqui. Aí eu fui andando. Aí quando eu vi, era assim, parecia um lugar muito grande. Parecia o corredor de um hospital, assim, que tem portas dos dois lados. É um hotel, parecia o corredor, assim, de um hotel, de um hospital. Aí eu tive vontade de entrar numa das portas. Entrei. Quando entrei, tinha 4 camas. Só tinha uma ocupada por essa pessoa. Só tinha uma. As 4 camas, tinha 3 vazias. Quando eu entrei, essa pessoa quis levantar. Não sei se era para me cumprimentar e tudo. Aí eu corri para ajudar, que eu vi que estava debilitada. Eu corri para ajudar. E ela se negou. Não quero sua ajuda. Não quero sua ajuda. Levante sozinha. Aí eu me lembro que eu virei e falei assim,
a senhora continua desse jeito? Não aprendeu nada? Acordei. Ali que eu vi que realmente são coisas que a gente vai vivenciando e a gente vai confirmando aquilo que a gente aprende, né? Porque em vida era complicada. Tinha um temperamento muito difícil. Não aceitava nada, nenhum conselho, nenhuma ajuda. Estava sempre certa, era dona da verdade. Então, e tudo que a gente queria fazer, se falasse alguma coisa... Aqui, vai pregar lá no seu centro, tá? Aqui eu não quero, não. Pregação nenhuma aqui. Né? Então, quando eu vi a reação, aí eu falei, a senhora continua igualzinha, não aprendeu nada. Né? E, ó, já tinha algum tempo, bastante tempinho ali de desencarnar. Não estava recente. E estava naquela situação. Quer dizer, a gente desencarna, não fica bonzinho. É a mesma coisa, é igualzinho. E aí, os afetos existem. Né? As ligações afetivas permanecem. O amor dessas pessoas, embora, como nós, né, os nossos pais, os nossos avós, filhos, ainda estejam nesta ordem de espíritos imperfeitos, não são bons ainda, carregam suas mazelas, carregam seus vícios, suas paixões, mas sentem amor por nós, porque nos amam. Ainda que a moda deles, nos amam. E às vezes se aproximam. E quando se aproximam por amor mesmo. Mas se carregarem isso aqui ainda, vão passar isso para a gente. Vão passar para a gente e a gente vai sentir aqueles sintomas que eles têm, que eles carregam ainda. Eu também, numa outra situação, eu estou falando isso porque eu acho que são experiências que são importantes, né? Sentada fazendo uma atividade que também uma pessoa do meu círculo de afeição e ligado gostava muito de fazer, naquela hora eu comecei a pensar, né? Porque eu estava fazendo a mesma atividade que ela gostava, eu comecei a pensar. Aí eu comecei a sentir uma falta de ar. Eu queria respirar e não podia, eu achei que eu estava infartando, que eu ia morrer ali, eu achava que eu ia morrer. Porque o ar não entrava, e aí eu entrei em pânico, achando que eu estava tendo uma coisa, né, ali. Quando eu estava pronta para chamar meu marido para me levar para um hospital, porque eu ia sufocar, eu lembrei que eu tinha que fazer uma prece, porque a gente não pode esquecer disso. A gente pode estar passando mal, não importa, o problema é físico, mas a prece nos harmoniza. Na hora que eu entrei em prece, eu falei, como é que eu esqueci disso? Mas tá vendo? É aquela história, né? Da história da raposa, né? E do coelho. Pois é, você pode saber muito, mas às vezes você não aplica na hora certa. Aí na hora que eu ia chamar meu marido, aí eu lembrei, falei, eu vou fazer uma prece primeiro. Quando eu fiz a prece, os sintomas começaram a melhorar e ela veio no meu pensamento. A pessoa veio no meu pensamento, com clareza, assim, né? Como se eu estivesse pensando, vendo uma foto, né? Aí eu aí chamei a atenção, briguei, né? Falei, poxa, fulano, quer se aproximar, quer me dar um abraço, quer receber um abraço? Venha. Mas para me fazer quase morrer de susto também não, né? Quase achar que eu estou infartando também não dá, né? Ainda briguei com ela, mas não é culpa do espírito quando acontece isso. Ele está passando um mal-estar que ele tem. E realmente, quando desencarnou, teve problemas respiratórios, né? Sufocação assim. Então, ainda estava com aqueles sintomas e também tinha tempo. Então, é aí que a gente vai vendo como que a gente vai vivenciando situações, né? Que acontece exatamente isso. O espírito, ele fica com aquela sensação e se ele entrar no campo energético, ele faz com o encarnado a mesma coisa, sem que ele queira. Sem que ele queira. Então, isso acontece, a gente vai vendo que o espírito está na dimensão espiritual, ele só não tem o corpo só, porque ele tem as mesmas coisas. E se ele for muito apegado ainda, ele não tem mais sensações físicas, porque ele não tem mais o corpo. Mas ele está imantado com o problema dele.
Porque a doença dele, ela persiste no perispírito. Ela está lá. Ele não conseguiu eliminar. Ele não conseguiu resgatar aquilo. Ela ficou lá. Ele não conseguiu curar o perispírito, porque ele não se curou. A alma não se curando, ela não limpa o perispírito. Ela leva essa situação toda, né? E aí depois ele vai ter que reencarnar para resgatar. É isso que a gente tem que pensar, que a gente tem que ter medo disso. É de sofrer 2, 3 vezes pela mesma coisa. Porque é cair no mesmo buraco sempre, né? Então, porque se estava ruim, a gente se revolta e reclama e não faz por onde de se resignar e de ser resiliente aí, vai reencarnar com o mesmo problema. E vai passar tudo de novo. Vai passar, vai reencarnar, vai desencarnar, vai voltar e vai ficar assim. Nesse vai e vem, sofrendo aquilo que não precisava mais sofrer. Então, olha só. Essa ordem terceira dos espíritos imperfeitos, eles se dividem nesses aqui, ó. Nessas 5 classes. A pior delas, a última, né? É a 10ª dos espíritos impuros. Depois, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros, espíritos batedores e perturbadores. Por incrível que pareça, esses aqui estão mais próximos dos bons. Por quê? Eles, muitas vezes, perturbam, fazem barulho, mas não é nem por conta deles. Eles são usados pelos espíritos superiores que têm dificuldade para fazer isso pela grosseria do fluido material para fazer um fenômeno físico. Uma batida. Os barulhos que a gente ouve dentro de casa, nunca esses barulhos são provocados por bons espíritos. Nunca são. Mas não necessariamente para nos prejudicar. É um espírito dessa ordem aqui, inferior, dessa classe ainda da terceira ordem, sendo usado por um bom espírito para nos alertar de alguma coisa. Aconteceu com Kardec isso. Quando Kardec estava codificando o espiritismo, quem viu o filme lembra, porque isso é mostrado no filme, ele fala, ele começou, num determinado momento, a ouvir um barulho forte no escritório dele, que o impedia de continuar o seu trabalho. Ele resolveu respeitar, parou, e no dia seguinte, na reunião da Sociedade Espírita que ele dirigia, ele coloca esse fato e um dos espíritos da verdade disse para ele, fui eu que provoquei o barulho. Mas ele não provocou o barulho por ele mesmo, porque os fluidos seriam mais grosseiros. Ele se utilizou de um desses, né? Ele usou esses aqui, batedores ou perturbadores, para fazer o trabalho mais material ali, mais chegado a fluidos materiais, para alertar. Mas ele estava sob as ordens de um espírito superior, do espírito da verdade. Então ele só ia fazer o que o espírito mandasse. É aquela coisa, a gente está na nossa casa, a gente precisa de fazer um serviço lá mais pesado, ou de uma forma, algo que a gente não sabe fazer, não tenha, não precisa de ter formação em Harvard para fazer. Mas às vezes a gente não sabe. Né? Tem pessoas que não sabem limpar uma caixa d'água, né? Outros não sabem limpar uma caixa de gordura, ou não querem. Então faz o quê? Chama alguém que esteja acostumado a fazer aquele trabalho. Ele vai lá e faz com rapidez, né? E com assertividade. Vai ficar ótimo. Se eu for fazer, não vai ficar bom. Eu nem sei como limpar isso. Então não sei. Ele vai saber. Vai ficar limpinho. Se eu for fazer, vai dar uma araca qualquer. Então, isso a gente não precisa fazer. A gente pede alguém para fazer. Alguém que tenha essa atividade.
E os espíritos superiores se utilizam de todos nós aqui, ó. Aliás, todos os espíritos são instrumentos de Deus para as coisas acontecerem nos mundos, né? Todos eles. E principalmente esses das classes inferiores, eles são subordinados aos bons e aos puros. Então, todos esses aqui são espíritos subordinados aos bons espíritos e aos espíritos puros. Todas essas classes da terceira ordem estão habitando mundos primitivos e mundos de provação e expiação, como é o nosso. Por isso que em mundos como esse nosso, impera a maldade. O que a gente vê acontecer no planeta Terra, a gente não acredita que está acontecendo. A gente não acredita que uma pessoa ponha fogo numa floresta, mate a fauna e a flora. A gente não consegue acreditar nisso. Mas, ó, a diversidade de níveis evolutivos aqui é imensa. É de milênios e milênios de um para o outro. Então aí não entra na nossa cabeça que alguém possa fazer uma coisa dessa, né? Que possa destruir assim qualquer coisa. Não entra na nossa cabeça nem uma pessoa jogar uma garrafa e um copo pela janela do carro em movimento, porque pode causar um acidente do outro que vem atrás, na melhor das hipóteses, para poluir, né? O chão. Então, se não entra na cabeça da gente isso, como é que entra na cabeça de alguém, né, que alguém vai atear fogo numa floresta riquíssima, que tem vida, e que a gente precisa dessa vida? Como é que pode, né, entrar? Mas entra por causa disso. Tem que entrar por causa disso aqui, ó. São espíritos impuros, levianos, né? E até alguns pseudo-sábios que acham que aquilo que ele está fazendo é o que está certo. Porque ele quer fazer um pasto, ele quer criar gado, então ele está certo. São os pseudo-sábios, acham que sabem tudo, não sabem nada. Bem, nós já alcançamos o nosso horário, mas eu pretendia chegar até aqui mesmo, né? Porque agora, a partir dos próximos, nós vamos analisar não características gerais, mas as características de cada um deles. Cada um deles. Para a gente conhecer muito bem os nossos pares. Porque nós somos espíritos, se vocês fizerem aí uma análise sincera, por melhor que vocês já se encontrem, que não é o meu caso, eu ainda estou muito lá embaixo, mas por melhor que vocês já se acham, vocês ainda têm uma pontinha ou outra de alguma das paixões, porque senão não ia estar aqui nesse mundo. E, estando aqui, tem algumas expiações a cumprir. Não tem jeito, não dá para fugir mais não. Claro que tem os espíritos em missões, né? Não é o meu caso, mas tem muitos espíritos que são modelos, né, de enobrecimento para nós, para a gente poder aprender alguma coisa com eles. Porque se também a gente só tiver os nossos pares, né, com quem que a gente vai aprender? Só com os livros? A consciência a gente se nega a ler. É igual cebola. Vai descascar a cebola, vai chorar pra caramba. E a consciência é como uma cebola. Você vai tirando as casquinhas, para chegar lá no meio, até lá vai dar muito choro, muita lágrima. Então a gente deixa para depois. A cebola a gente encosta no canto, bota lá no liquidificador e tampa. Pois é, mas com a consciência não dá não. A gente vai ter que uma hora desfolhá-la. Porque se a gente não fizer isso agora, nós vamos ter que fazer fora da dimensão material. Muita paz para todos. Semana que vem começaremos aí, né, as características particulares de cada classe dessa terceira ordem. Muita paz para todos.